Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e somente para estar fechando aí os nossos exemplos, eu queria aproveitar e mostrar para você como que faz o cálculo do fluxo de caixa descontado aqui no Excel, tá? Esses vídeos aqui eles têm durações máximas de 20 minutos em função do programa, então eu não consegui incluir esse vídeo junto do exemplo que eu usei para calcular o VPL, TIR, Payback, tudo junto, né? Um exemplo único. Então você já está vendo que aqui o Payback simples e o descontado estão calculados em função do exemplo anterior, que lá eu já calculei, e como o foco não é calcular eles aqui no Excel, até porque não tem como calcular através de uma fórmula igual o VPL TIR, que eu tenho uma fórmula específica dentro do Excel, eu tenho que fazer essa conta manualmente, então né, eu já deixei ele aqui preenchido, porque eu não tenho um método mais rápido. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês como é mais fácil estar calculando é, o VPL, a TIR e fazendo a descapitalização do fluxo de caixa no Excel, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, primeiro, fluxo de caixa convencional, ele não tem nenhuma conta, né? Então basta eu colocar um mais aqui, o 200 e somar com os retornos. Como o 200 já está negativo, automaticamente ele vai fazer a dedução, né? 200 negativo mais 50 positivo, 150 negativo. Então eu dou um Ctrl C, Ctrl V, ou eu arrasto a fórmula aqui, né? Quando forma esse xizinho aqui no canto da célula, você pode arrastar que ele já faz um Ctrl C, Ctrl V automaticamente, ok? Agora eu vou fazer a descapitalização. A gente fez no vídeo anterior a descapitalização, vamos chamar assim, manualmente na HP12C. Aqui eu posso fazer ela através de fórmulas. E uma vez construído uma fórmula, eu posso arrastar, ele vai fazer automaticamente em outras. O que você tem que fazer? Ó? Vem aqui no formulário do Excel, eu estou no Excel e eu estou dando um zoom, porque se eu não der um zoom fica muito distorcido para você a imagem. Eu vou clicar aqui no f de x para inserir uma função. Eu venho aqui na função financeira e eu vou usar a função VP, valor presente, ok? Aqui na função valor presente eu preciso anotar os dados essenciais para ele fazer as contas. Então um deles é a taxa. Então a taxa eu deixei aqui na tabela anotada aqui a TMA, ó, de 10%. Então é muito legal você aproveitar o Excel através de fórmulas para que quando você alterar ele recalcule automaticamente. Você pode digitar aqui 10%, mas se por exemplo você quiser fazer outra simulação com outra taxa, você vai ter que entrar aqui no formulário e alterar a taxa, sendo que se você copiar ele através de uma fórmula, igual eu deixei um campo aqui, basta alterar o campo, ele já recalcula tudo automaticamente. A hora que terminar o exercício, eu faço uma simulação aqui para você, ok? Então a taxa eu anotei aqui, vai ser o 10%, que está indicado pela célula F8, né? Período é o tempo, né? Então eu vou descapitalizar aqui no tempo 1. Quem? O valor futuro, ó, toma cuidado, esse pagamento aqui eu não vou colocar nada, eu deixo em branco o valor futuro, que é praticamente igual lá ao que a gente fez na HP12C. Quem é o valor futuro no ano 1? 50 mil. Clico em cima dos 50 mil. Aqui ele tem um tipo indicando se é, né, valor ao início do pagamento, série antecipada ou série postecipada, que é no final do pagamento. Se você não colocar nada, ele assume a série postecipada normalmente, tá? Ele já está dando até o resultado aqui. Ele está dando um resultado negativo. Como eu não quero ele negativo aqui no fluxo de caixa, ó, eu preciso voltar aqui no valor que eu utilizei e colocar um negativo, ó. Que os 50 mil é como se ele estivesse entrando negativo e saindo positivo. Eu comentei no outro vídeo sobre o sistema de fluxo de caixa. Então aqui no Excel ele também vai entender da mesma maneira quando você utilizar alguma
função financeira, né? Então toda vez que você alimenta, dá entrada num número positivo, ele sempre vai te dar o resultado negativo. Mas por quê? Só para dizer que está entrando dinheiro positivo e saindo negativo. Dependendo do que você está fazendo, você tem que tomar cuidado com esse resultado, tá? Como aqui o meu fluxo de caixa, eu só estou fazendo uma descapitalização dos 50 mil, então meu fluxo de caixa descapitalizado não pode ser menor que zero, então ele não pode ser negativo. Então eu faço esse ajuste aqui no valor presente, colocando o negativo na frente da célula, né? Que nesse caso aqui eu não estou digitando o número em si, estou colocando a célula para ficar mais fácil. Se eu mudar ele, recalcular tudo, coloca negativo, ok? E aí eu dou um ok aqui, ó. 45.455, exatamente igual ao valor que deu lá na HP12C, que a gente até desprezou os valores após a vírgula. Como aqui está formatado para não aparecer as vírgulas, ele não está desprezando as vírgulas, tá? Ele simplesmente não está mostrando para você. Uma vez feita a fórmula, basta você copiá-las. Com um detalhe que eu esqueci aqui, ó, tá vendo que está dando um erro de valor aqui, ó? Porque a hora que eu copiei, ele andou aqui, tá pegando essa célula aqui no lugar da fórmula. Então volta aqui, ó. Deixa eu abrir o formulário novamente, ó. Onde eu coloquei a célula aqui no formulário? Foi no F8. Então você precisa fixar, porque na hora que você copiar a célula, o cursor não vai sair copiando as células do lado, porque o Excel ele é automático, né? Ele sai copiando. Se você arrastou para o lado, né? Eu saí da célula D e fui para E, e a fórmula da taxa, né? A célula da taxa estava na F8, quando eu arrastar para copiar para a célula E, ele vai copiar a célula G8. Ele vai acompanhar o mesmo raciocínio da onde você copiou a fórmula. Então, você tem que fixar para não sair do lugar. Como é que você faz isso? Clica aqui em cima, ok? E aperta o F4 do seu teclado, que vai aparecer esses dois cifrãozinhos aqui, ó, ok? Aí, uma vez feito isso, está fixado o valor da taxa, ok? Agora eu posso copiar que vai sair o resultado correto, ok? Provavelmente aqui deve ter batido lá com o nosso exemplo anterior. Se não bateu, está tendo um arredondamento aqui para cima ou para baixo, que nesse caso aqui não tem impacto nenhum, tá? Então não tem problema você executar aqui no Excel, dar um a mais, um a menos, né? Na hora que nós vamos utilizar esse fluxo de caixa para fazer a conta do payback descontado, não vai influenciar em nada, tá? Essas pequenas diferenças aí não vão alterar o resultado do nosso payback. E a mesma coisa, né? Colocar a fórmula aqui de recuperação. Então, investi 200, recuperei 45.455. Novamente, né? O 200 está negativo aqui, então eu somo para ele fazer a dedução do 45 mil, já que o 45 mil está positivo. E aí eu copio a fórmula aqui, ó. Pronto, já montei o fluxo de caixa, ok? E aí eu utilizei esses dados aqui para estar fazendo a conta do payback simples e descontado, que já foi demonstrado no vídeo anterior, e o raciocínio é o mesmo, então eu não vou fazê-lo aqui novamente. O que interessava mais era cálculo da descapitalização e no VPL também, que eu acabei demonstrando também lá no primeiro vídeo, que faz o cálculo somente do VPL do exemplo da apostila, mas aqui eu vou repetir ele. Então, eu volto aqui no formulário do Excel, ó, abro a função, então eu tenho a função financeira novamente, abro a função financeira, vou lá em VPL, clico VPL, qual que é o valor da taxa? O valor da taxa é a minha TMA, clico em cima dessa TMA, ó. Os valores, então aqui nos valores eu vou precisar marcar todos os valores que compõem meu fluxo de caixa, com exceção do investimento inicial. Então eu venho aqui no fluxo de caixa, ó, e marco a partir dos 50 mil até 82, ok? Aí você dá um ok aqui na fórmula, e aí você precisa fazer um ajuste aqui na fórmula final. Por quê? Porque faltou descontar o investimento inicial. Então você clica aqui na fórmula, adiciona um mais, porque o investimento inicial está negativo, e aí você clica na célula do investimento inicial, ó. Cliquei em cima dela, ele vai estar ajustando aqui na fórmula. E aí eu tenho o VPL de 35.571,34, justamente igual ao que eu tinha lá quando eu fiz a conta, né, no exemplo que eu utilizei HP12C, ok? Agora a TIR, também eu tenho a função aqui no Excel, seleciono aqui novamente a função financeira, vou lá em TIR,
Seleciono a TIR é muito mais simples, né? Vai lá no seu fluxo de caixa, primeira linha, marca todo mundo, ó. Inclusive o valor do investimento inicial, os 200 mil. Dá um OK aqui, pronto, 17,28. Se tivesse aparecido, né, aqui a célula já está formatada aqui, ó. Mas se eu tivesse calculado a TIR aqui, ó, fora, estou calculando fora porque provavelmente ela não está formatada, ó. Então vou abrir aqui novamente, TIR, deixa eu anotar todos os números, e aí eu tenho igual aqui, ó, já está formatado, mas aí está com duas casas. Depois, se ele aparecesse assim, ó, para você, sem a formatação, basta você vir aqui, ó, nos atalhos de formatação, clica no percentual, ele vai arredondar, né? Não tem casa depois da vírgula, aí você coloca duas casas depois da vírgula, que é o mais comum. Pronto, tem o valor aqui de 17,28% de TIR, ok? Então isso aqui é a metodologia para você resolver no Excel, que ela é bem mais prático, mas requer um pouco de atenção, principalmente aqui no detalhe de travar a célula da taxa, da TMA, né, para na hora que você construir a primeira fórmula e sair copiando, a célula não ir acompanhando, que ela vai copiando do lado e aí dá erro, e quando você não tem o hábito de mexer no Excel, você acaba se esquecendo desse detalhe e não acha que está fazendo errado, não consegue resolver o exercício, ok? Então é bem fácil, eu acho que é um tutorial bem simples de você conseguir entender. Procura tentar construir essa tabela aqui no Excel e fazê-la sem ficar copiando, né? Vai dando uma olhada, vai assistindo o vídeo passo a passo e vai tentando construir ela e depois calcular para ver se você pega a manha aí para estar utilizando essa ferramenta, que é muito legal, ok? Bom, é isso aí e até o próximo vídeo.